meus amigos aí do Face, meus irmãos em Cristo Jesus. Olha, nós aqui novamente começando mais um trabalho de instrução da Palavra de Deus. Nessa live que tem o objetivo de proporcionar para você momentos de reflexão, de orientação, de ensino da Palavra de Deus, para nos corrigir, nos instruir e nos conduzir à verdade de Deus. Verdade essa que precisamos estar sempre conhecendo para que sejamos bem-aventurados. Meus amigos que nesta hora estão agora sendo abençoados com essa live, sendo abençoados com esse vídeo de instruções. Eu convido você nesta noite com muita atenção, pois vamos estar levando a instrução da Palavra de Deus, a exposição da Palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples. Ela nos esclarece, ela nos dá entendimento, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria. A Palavra de Deus, ela é a luz que pode iluminar todo o entendimento do homem neste mundo. Através da Palavra de Deus, nós conhecemos as verdades absolutas de Deus em relação ao espiritual, ao lado espiritual, ao lado das verdades de Deus. Nós só podemos conhecer através das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. E nesta noite, convido vocês, pois o meu objetivo nesse canal, nessa página, é proporcionar para vocês o entendimento, o conhecimento da Palavra de Deus, para que todos sejam bem-aventurados, estejam firmes na verdade e não se movam da verdade por ventos de doutrina e nem por pensamentos de homens que formulam doutrinas e conceitos em relação a Deus. O objetivo é instruir com a verdade que liberta, tornando as pessoas conhecedoras da verdade de Deus para que possam ser bem-aventuradas. Nesta noite eu quero convidar vocês porque estarei levando um assunto hoje que é muito complexo, há muitas interrogações sobre esse assunto que hoje vou estar tratando com vocês. Vamos estar falando sobre a questão da morte. É muito importante todo ser humano ter o conhecimento deste assunto, pois é um assunto pelo qual nós precisamos ter conhecimento, porque refere-se a nós, tá? A morte é um fato que todo ser humano vai viver, todo ser humano vai passar por esse acontecimento. A morte é um acontecimento, a morte é um fato, a morte é uma realidade que convive com a humanidade e nós precisamos conhecer mais sobre esse assunto. E nesta noite eu quero chamar a sua atenção, porque na sequência da programação dessa live, vamos estar levando para você logo mais, abordando este assunto, lhe mostrando detalhes, lhe mostrando o porquê, lhe mostrando como aconteceu a morte, por que aconteceu a morte, não é? A causa da morte. Queremos nessa noite instruir você sobre esse assunto, tornar você conhecedor dessa verdade, que é necessário o homem conhecer para que ele possa se precaver, ser prudente, estar atento e vigiar, porque a morte, ela é um fato que ninguém espera, mas vai acontecer na vida de todos. Então nesta noite convido vocês a isso e vamos de comunicação com a Palavra de Deus, porque aqui eu convido vocês a pensar, a raciocinar, a despertar o senso crítico para conhecer a Palavra de Deus. Todo o propósito desse trabalho é levar você a pensar, a analisar, a buscar a Palavra de Deus. Você precisa conhecer essa palavra, você precisa crer nessa palavra, você precisa praticar essa palavra para que você seja bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que ouve e pratica a Palavra de Deus. Bem-aventurado não é o homem que busca conhecimento neste mundo. Bem-aventurado não é o homem que busca viver a sua religiosidade, o seu formalismo religioso dentro das suas ordenanças, das suas normas, praticando e cumprindo as proibições e as liberações que as religiões dão. Bem-aventurado não é o homem que guarda dogmas, conceitos de religião. Bem-aventurado não é o homem que se acha sábio a si mesmo,
e acha que pelo caminho que ele entende ele vai chegar a Deus. Bem-aventurado não é o homem que despreza a palavra de Deus. Bem-aventurado são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Nesta noite, meu amigo que está aí comigo agora, meu irmão, esse trabalho é um trabalho de evangelização, é um trabalho também de doutrinação. Aqui você é doutrinado, que você que já está no Senhor, aqui você é instruído para aprender mais do Senhor, aqui você é doutrinado para ser mais conhecedor da direção da sã doutrina, da verdade de Deus, para que você assim prospere, andando pela palavra como ela manda. Foi o que Deus disse a Josué, para que Josué fosse próspero. Diante daquele chamado de Josué, a qual Deus deu a Josué para assumir o ministério sacerdotal de liderança do povo de Israel. Deus chamou Josué, mas Deus deu a Josué as condições para que Josué fosse bem-aventurado e para que Deus estivesse presente com Josué diante de todas as lutas e batalhas que ele haveria de enfrentar com o povo de Israel. E qual foi a orientação que Deus deu a Josué para que ele fosse próspero? Deus disse a Josué que ele fosse prudente, que ele analisasse e guardasse a palavra, que ele fosse prudente para guardar a palavra e fazer tudo conforme está na palavra. E aí ele prosperaria diante do ministério dele e diante da caminhada que ele tinha até chegar na Terra Santa para fazer aquele povo receber a promessa que Deus fez a Moisés. Quem iria receber era o povo. Se esse povo se conduzisse, observação, eu quero chamar sua atenção aqui nesse momento. É muito importante a gente buscar andar nos parâmetros, nas orientações, nas instruções, no que ensina a palavra. Olhe, preste atenção. O povo só ia herdar a terra prometida, que Deus prometeu, com a condição deles andarem na palavra, não se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Deus orientou a Josué com essa instrução, com essa condição, para que Josué fosse prudente e prosperasse em tudo que ele viesse fazer no seu ministério e na caminhada até a terra prometida. Mas Deus deu uma condição: você tem que andar pela palavra. A condição que Deus dá para o homem alcançar a bênção dele é se submeter-se, dirigir-se e se conduzir pela palavra de Deus. Deus não te dá nenhuma orientação para você se submeter ao que ensina o homem, ao que determina a doutrina da tua religião, ao que determina o pregador, o pastor, ou o profeta, ou o arcanjo, ou o teólogo, ou o doutor, ou o mestre. Você tem que andar dentro da orientação que Deus dá para que você seja próspero. E a orientação de Deus é que você ande pela palavra. Não é andar pelos teus caminhos que tu entende que é perfeito. Não é andar pelos teus conceitos e o teu entendimento. Não é andar pelo que ensina a tua religião. Nem os homens que se dizem homem de Deus, profetizando e dando orientação para o povo. Você tem que ser prudente, buscar analisar, examinar a palavra para fazer tudo conforme está na palavra, porque esta foi a condição que Deus deu a Josué. Josué, para que tu venha ser próspero, te manter prudente, anda em toda a minha palavra, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, assim farás prosperar o teu caminho. Eu quero dizer-te nesta noite que a condição de Deus, a condição das promessas de Deus para o homem receber, não é porque ele é chamado de antemão, não é porque ele é escolhido melhor do que os outros, não é porque ele guarda usos e costumes de igreja, não é porque ele vive formalismo de igreja, não é porque ele cumpre pacto, devoção, vai para a campanha, faz ritual dentro de igreja. A condição para o homem alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida é unicamente por ele observar e se conduzir, se dirigir, nortear-se pela palavra. A palavra de Deus é por onde você vai alcançar as bênçãos de Deus. Não é por esses anseios, esses conhecimentos, esses entendimentos, não é por esses
essas orientações que estão levando o povo a viver misticismo, ritual dentro de igreja, praticando movimentos, fazendo oferenda, criando o sobrenatural. Não é por esses caminhos que você vai alcançar as bênçãos de Deus, a comunhão com Deus, a prosperidade em Deus. Eu quero te dizer nesta noite, a condição que Deus deu a Josué para o povo de Israel alcançar a promessa da terra prometida foi andar pela palavra, nortear-se pela palavra, conduzir-se pela palavra, submeter-se à palavra e na palavra andar retamente, sem se desviar nem para a direita e nem pela esquerda. Olha, gente, eu pergunto a vocês nesta noite, o povo de Israel que Deus fez a promessa lá no Egito, eles alcançaram esta promessa? Eles alcançaram esta promessa? Não. Sabe por que esse povo não alcançou a promessa? Porque foram incrédulos. Incrédulo quer dizer, não guardaram a palavra, não creram na palavra, não deram ouvido à palavra, não se conduziram pela palavra, buscaram seus próprios conceitos, buscaram seus próprios entendimentos, chegando até a criar um Deus, uma imagem de escultura, para adorar como se fosse Deus, entendendo que estavam corretos nos seus conceitos e nas suas atitudes. Esse povo não herdou a terra prometida, o povo que saiu do Egito. Nenhum, só dois, a gente sabe a história, Josué e Caleb. Mas eu estou aqui falando do geral. O povo que saiu do Egito não alcançou a promessa por incredulidade. Quero dizer-te nesta noite, se você não se manter na palavra de Deus, você pode estar fazendo tudo, pode estar vivendo todo o poder dentro da igreja, pode estar vivendo todo o pacto, fazendo sacrifício, pode estar tendo revelação, fazendo o que quiser. Se você não guardar a palavra de Deus e se você não andar conforme tudo a palavra de Deus manda, você nem eu alcançaremos a promessa da eternidade com Deus, a vida eterna no céu, a terra, a Canaã celestial e não a Canaã terrestre. Mas você só vai chegar na Canaã celestial, eu só chegarei na Canaã celestial para desfrutar dessa terra que emana leite e mel, uma terra de fartura, em uma vida em abundância, que é a eternidade com Deus. Nós só vamos tomar posse dessa promessa e só vamos alcançar e chegar nesta vida perfeita com Deus quando a gente começar a se conduzir pela palavra dele. Se continuarmos andando erroneamente, se continuarmos andando segundo outros conceitos e não segundo a sã doutrina de Cristo, nós não chegaremos na Canaã celestial. Vamos perecer no meio do caminho, como pereceu o povo de Israel. Meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, dá ouvido a essa orientação, a essa instrução nesta hora que você está recebendo. É importante a gente ser prudente e analisar o caminho e a caminhada que nós estamos andando, para ver se estamos se conduzindo na direção do Senhor, nosso Deus e Salvador. O povo que saiu do Egito, o povo de Israel, pereceram no caminho. Não entraram na terra prometida porque foram incrédulos. Cuidado. Você pode até dizer que crê em Deus, mas crer em Deus não é um sinal de fé. Dizer que crê em Deus não é um sinal de fé. O que vai constituir a tua fé em Deus, o que vai realmente dar prova da tua fé em Deus, é se a tua vida estiver guardada, pensando, analisando dentro da palavra. O que vai caracterizar, não é? Ser característico da tua fé em Deus é se a tua vida, teu pensamento, teu entendimento, teu conhecimento estiver na palavra dele. É a palavra dele por onde vem a fé em Deus, por onde nós temos fé em Deus, por onde Deus nos recebe, por onde temos comunhão com Deus, por onde somos libertos, por onde somos bem-aventurados, por onde saímos das trevas, por onde somos livres
e temos parte na promessa de Deus. É através da palavra, pois é a palavra de Deus que nos conduz, que nos orienta, que nos instrui, que nos mostra o alvo aonde devemos colocar a nossa fé e esperança. A palavra é a bússola que nos mostra, a palavra é o prumo que nos dá a direção certa, a palavra é a régua que nos faz andar em linha reta, a palavra de Deus que nos conduz. Se você não estiver nela, se você não estiver sendo instruído por ela, se a tua fé, a tua esperança, se a tua prática de fé não for pela palavra, você está vivendo uma fé vã. Ainda que você diga que crê em Deus, a tua fé é vã, porque a fé em Deus, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E para o homem ser bem-aventurado, tendo comunhão e uma vida com Deus, para ser herdeiro das promessas, ele tem que guardar a palavra de Deus, crendo, convertendo-se e praticando e vivendo por fé nesta palavra. Amém? Porém, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, se nós, não se submeter à palavra e não estiver sendo conduzido por ela, estamos vivendo uma vida vã em Deus, com todo ritual e formalismo religioso. Estamos vivendo uma fé vã, uma vida inútil, adorando a Deus em vão, como disse Jesus, porque estamos seguindo os preceitos de homens e não estamos nos baseando a nossa fé, a nossa prática, o nosso conhecimento, o nosso entendimento na palavra. Por isso que o povo de Israel, que saíram do Egito, pereceram no meio do caminho, não chegaram à terra prometida, porque foram incrédulos. Muitos que hoje estão aqui, neste século presente, que são chamados de igreja, muitos crentes que estão aguardando a promessa da vida eterna, muitos vão perecer no caminho, porque estão sendo incrédulos, não estão guardando a palavra, não estão tendo cuidado da doutrina, não estão sendo zeloso da doutrina, não estão sendo prudentes para analisar sua vida, se está na palavra, não estão sendo prudentes para ser conduzido pela palavra, estão crendo em tudo e conduzindo-se por toda a orientação que dão, não estão sendo prudentes para analisar. Muitos cristãos no século presente, que é a igreja de Cristo, que está aguardando a promessa do céu, vão perecer no meio do caminho e não vão chegar no céu, porque estão apostatando da fé, estão desviando da fé, estão seguindo doutrina de demônios, estão vivendo um outro evangelho que é anátema, estão sendo conduzidos por doutrina de heresia encobertamente infiltrada dentro da igreja. Muitos cristãos não vão alcançar, muitos crentes que estão nessa caminhada para chegar ao céu, muitos não vão alcançar, vão perecer no meio do caminho, como o povo de Israel pereceu. Por qual motivo? Porque foram incrédulos, não examinaram, não foram prudentes, não guardaram a palavra de Deus. E isso vai acontecer também com muitos que hoje estão na caminhada da igreja para o céu. Vão perecer porque não estão sendo prudentes para analisar as escrituras, para guardar a sã doutrina, não estão vigiando com o evangelho de Cristo, estão recebendo várias orientações, vários ensinos, vários movimentos em nome de fé e de evangelho de Jesus, que não é o evangelho de Jesus. E estão sendo loucos, porque estão sendo incrédulos, não estão crendo nem guardando a palavra, muitos vão perecer. Meu amado,
O que eu estou falando é fato, é realidade, é a verdade, tem exemplo. Eu estou trazendo aqui uma exegese bíblica, estou trazendo aqui contexto bíblico, estou falando de fatos que já aconteceu e que vai acontecer nesse século presente com o povo de Deus atual, porque em todos os tempos há incrédulo, em todos os tempos há pessoa negligente, há pessoa louca que não é prudente. E a maior advertência do Senhor Jesus Cristo é essa: acautelai-vos dos falsos profetas, seja prudente, vigiai, examinai as escrituras. Cuidado com o fermento dos fariseus, que contamina a tua mente, o teu entendimento, que tira a tua direção de Deus. Cuidado. Palavra. Todos têm acesso à palavra, todos têm acesso à exposição da palavra. Tenha cuidado com a sua fé. Por isso que Paulo diz a Timóteo: cuida de ti mesmo da doutrina. Cuidado, porque a maior investida do diabo nesses últimos dias é através de doutrinas anátemas, de doutrinas de demônios. O diabo está usando hoje, sabe qual é a maior arma de Satanás? Hoje, para derrubar a igreja, para derrubar muitos crentes, porque a igreja não. A igreja em si, ela vai chegar no céu. Mas muitos membros que constituem a igreja, muitos vão cair. Muitos vão perecer. Aí Deus levanta outros. Os que tiverem de pé, cuide para que não caia. Os que caírem, busque levantar enquanto é tempo, porque se continuar caído, vai perecer. Sabe por quê? Porque não estão sendo prudentes com a palavra. Não estão sendo prudentes com a doutrina. Ei, o diabo derruba o crente, fazendo ele sair da palavra, não é de igreja não. Vou repetir mais uma vez isso aqui. Você precisa aprender essa realidade, essa verdade. Não fique se enganando que está bem com Deus, porque você está dentro de uma igreja cumprindo todas as ordenanças e vivendo formalismo religioso. Você só pode estar bem com Deus quando você examinasse a si mesmo para ver se você permanece na fé ou se já não foi reprovado. Como disse Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Você tem que fazer uma análise, um exame. Cada um examine-se a si mesmo. Porque o homem está caído quando ele sai da palavra, não é quando ele sai de igreja não. Porque muitos dentro de igreja caído, morto, perdido, vivendo a doutrina de demônios dentro de igreja. Porque o lugar forte, o lugar seguro, o alicerce, a rocha, o lugar para você estar não é dentro de igreja local, é na palavra, meu amigo, meu irmão, é na palavra que você tem que estar. Tem muita gente que está tendo o seu alicerce a igreja local, ministério. O alicerce é a palavra. Eu estou trazendo aqui contextos bíblicos dentro de uma exegese, mostrando a você o que a palavra me autoriza a falar, corrigir, orientar e ensinar. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 23 e 24, que bem-aventurado, prudente é o homem que ouve e pratica a sua palavra. Esse homem é como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. O alicerce é a palavra. O alicerce é a palavra, não é igreja. Não é formalidade religiosa. Aí Jesus diz assim: mas eu comparo o homem louco, aquele que não dá ouvido à minha palavra. É como um homem louco que edifica sua casa na areia. Por um pouco de tempo está em pé, mas vai chegar um dia que vai cair, porque não vai aguentar os ventos, as tempestades, as correntezas combatendo contra essa casa, porque a casa só fica em pé, só chega até o final quando está na palavra e na palavra de Deus. Tem gente que está afirmando a sua vida em igreja, o qual eu chamo de igrejanismo. As pessoas estão vivendo mais o igrejanismo do que o cristianismo. Viver o cristianismo é viver a doutrina de Cristo, o que ele ensinou, o que ele orientou. Viver o igrejanismo é viver a formalidade da igreja, como manda os líderes. A igreja de Cristo não se resume
há 4 paredes. A igreja de Cristo, ela se congrega não só em 4 paredes, chamado igreja local. A igreja de Cristo se congrega em qualquer lugar, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. E essa igreja, ela está alicerçada, não é igreja local. Esta igreja, que é o membro do corpo de Cristo, está firmado e alicerçado na rocha, o próprio Cristo, que é a palavra dele. Foi o que Deus disse a Josué, para que Josué fosse próspero diante de todas as lutas e batalhas que havia de enfrentar, e que o povo desse ouvido à sua palavra, para que recebesse a promessa de herdar a terra prometida. O povo não herdou, e era o povo de Deus. Era o povo da promessa, a quem Deus fez a promessa. Era o povo que Deus tirou do Egito, povo de Deus. Mas pereceram no deserto, não alcançaram a promessa, porque promessa de Deus não é para quem é chamado, não é para quem é escolhido, não é para quem é melhor do que os outros. Promessa de Deus não é para quem é predestinado, promessa de Deus é para quem crê em Jesus, é para quem crê na palavra e quem se conduz na orientação da palavra. Aí esse vai alcançar a promessa de Deus, se for até o fim, nessa prudência, guardando, praticando, cuidando, analisando, tendo zelo, examinando a palavra para não se desviar. Foi o que Deus disse a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus diz assim, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Olha o que Deus diz, olhe e escute, porque você está vendo e está escutando através desse vídeo. Olhe e escute o que Deus diz a Josué. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Então, isso é uma palavra de atenção, viu? Então, Deus disse a Josué assim: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Preste atenção no que Deus diz aqui a Josué. Eu quero chamar a sua atenção para essa orientação. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Josué capítulo 1, versículo 7. Eu convido você a pensar comigo na palavra, o que ela está dizendo. A analisar. Vou ler de novo aqui para você. Escute a orientação de Deus para Josué, para que Josué fosse bem em tudo que ele fizesse e prosperasse. Deus diz assim a Josué: tão somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas bem, por onde quer que andares. Deus diz, esforça-te. Sabe para quê? Não é para ir buscar tua bênção, não é para ir fazer uma campanha, não é para viver o igrejanismo, não é para viver o ritual dentro de igreja. Deus diz a Josué, Josué, esforça-te. E tenha muito bom ânimo. Deus diz a Josué 2 coisas aqui. Esforça-te e tenha muito bom ânimo. Primeiro, esforçar-se é você não se entregar, não desanimar, não recuar, não desistir e prosseguir. Ter bom ânimo é ter esperança, é acreditar, é confiar. O que Deus diz a Josué, esforça e tem muito bom ânimo. Para quê? Para quê? Ele diz aqui, para terdes o cuidado de fazer conforme toda a lei. E tenha muito bom ânimo, para que você tenha cuidado de fazer tudo conforme está na lei, para que por ela você possa prosperar e andar bem. Você tem que se esforçar, meu irmão, para guardar a palavra, para andar na palavra, para não se desviar da palavra.
para não errar nos conceitos que não condiz com a palavra. Você tem que se esforçar, meu irmão. Muitas vezes nós erramos, somos falhos, somos vulneráveis, somos sujeitos ao erro porque estamos ainda dentro dessa matéria corrompida, mas o Espírito está pronto, o Espírito está transformado, restaurado. Não deixe-se dominar, vencer-se pelo desejo da carne, viva pelo Espírito, dando ouvido à direção de Deus, que é o Espírito Santo que está em ti, te conduz pela palavra. É verdade, a gente muitas vezes erra, vem o pensamento de prostituição, muitas vezes a gente cai em prostituição, muitas vezes a gente vem o sentimento de fingimento, a gente deixa ser fingido, muitas vezes vem o sentimento de hipocrisia, a gente se deixa ser hipócrita, muitas vezes a gente tem o sentimento maligno, faccioso, de ira, de raiva, de vingança, e a gente se deixa dominar por isso, mas a palavra não nos instrui a isso. A palavra nos condiz, nos ensina, nos conduz de outra forma, e não a viver esses sentimentos. Nós temos que pensar no que a palavra nos ensina e dizer: não, eu estou com vontade de viver um momento de mentira, mas a palavra me diz que não deva mentir mais. Ainda que eu mentir, mas eu me converto, eu me arrependo e não permaneço na mentira, porque há duas coisas aqui que nós temos que entender. Deus perdoa o pecador, perdoa, mas quando o pecador se arrepende, deixa. Não quando o pecador pede perdão e continua no seu pecado. Esse não alcançará a misericórdia de Deus. Só alcançará a misericórdia quem confessa e deixa. Muitas vezes a gente erra, a gente cai em pecado, cai. Mas a Bíblia diz que o justo 7 vezes cairá, 7 vezes se levantará. Porque aquele que está com a mente de Cristo, ele vai cair, mas ele vai entender: não é aqui que eu tenho que ficar, não é aqui o meu lugar, eu vou me levantar. Eu não tenho força, mas eu clamo o socorro do Senhor, e Ele me reergue, Ele me levanta novamente, porque o poder de Deus aperfeiçoa-se na minha, na tua, na nossa fraqueza, para nos levantar quando nós caímos, para nos fortalecer quando estamos fracos. O poder de Deus é aperfeiçoamento da nossa fraqueza. Então Deus diz a Josué que ele tenha ânimo, que ele tenha cuidado, que ele se esforce a guardar a palavra, a fazer tudo conforme não que diz os profetas, não que diz os homens, não que entendem, não que acham, mas Deus diz a Josué: faz conforme tudo está escrito. Não é tudo que está revelado não, não é tudo que revelam não, ei, é o que está escrito. Você tem que guardar o que está escrito, não é o que está dando-se por aí como revelação de Deus não. Você tem que fazer conforme tudo o que está escrito e ter o cuidado para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque para onde você for, se não estiver na direção da palavra, você está dentro de maldição. Deus diz a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Deus, meu irmão, medite nesse texto de Josué 1, textos principais, 7 e 8. Meu irmão, analise, porque tem gente que faz uma aplicação errada disso aqui. Tem gente que faz uma aplicação emocionalista, de autoajuda. Tem gente que faz barborim de prosperidade dentro desse texto. Deus está orientando a Josué e dando a Josué a condição para ele ser próspero em tudo que ele fizer nos seus caminhos. É guardar a palavra de Deus. Medita nesta palavra de dia e de noite, para fazer conforme tudo nela está. Meditar é estar pensando, é estar guardando, é estar analisando a palavra de Deus, para você fazer tudo conforme ela nos orienta, nos instrui e nos conduz. Versículo 8, vou ler mais uma vez, porque o ser humano, ele esquece rápido das coisas, porque o ser humano, ele é um ser que ouve agora e daqui a pouco sai
e esquece. É importante a repetição. Por isso que Deus orienta o seu povo a estar constante ensinando os seus filhos com a palavra na testa, colocar, né, no pescoço. É uma simbologia que Deus faz para que a pessoa não esqueçam, instruindo, ensinando, orientando, para não esquecer. Eu vou repetir de novo para você não esquecer. Bota na cuca do menino, bota na mente, bota em todos os lugares a palavra para que ele não esqueça, porque o ser humano é levado ao esquecimento. Escute aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Está falando a palavra. A tua boca tem que estar dando resposta pela palavra. A tua boca tem que estar dando sim ou não pela palavra. A tua boca tem que confirmar tudo pela palavra. A tua boca tem que falar, julgar, né, orientar, instruir com a palavra. Não saia da tua boca o livro desta lei. O que está escrito na lei, o que está escrito na palavra do Senhor, não deve sair da tua boca. Tua boca tem que estar sempre com a palavra para aconselhar, orientar, condenar, reprovar, orientar, instruir com a palavra, com a palavra, com a palavra. Não saia da tua boca, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Aí Deus diz a Josué: antes de qualquer coisa, medita nela. Medita nela para quê? Olha o que Deus diz a Josué: antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo está escrito. Tem que meditar nela, sabe para quê, meu irmão? Sabe para que tem que meditar na palavra? Não é para fazer como diz o profeta lá na tua igreja, onde dá profecia dizendo que Deus assim diz, que Deus mandou fazer isso. Não é para fazer como ensina a tua religião. Não é para fazer como ensina o teu mestre, o teu guru, o teu teólogo, o teu professor. É para fazer conforme tudo está escrito na palavra. Medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite para fazer conforme tudo nela está escrito. Você tem que fazer, tem que ter, pensar, raciocinar, agir, se comportar como a palavra manda, meu amigo, meu irmão, em Cristo Jesus. Recebe essa disciplina agora. Recebe essa doutrina, essa instrução para a edificação da tua vida de fé em Deus. Aí o Senhor diz: dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Você só vai se conduzir prudentemente por onde quer que tu andares, quando você estiver na palavra, pensando, tomando decisões, praticando o que tiver de praticar pela palavra, tendo uma comunhão de fé com Deus pela palavra, vivendo a tua fé em Deus pela palavra, tendo a esperança da fé, das promessas de Deus, guardando a palavra. Sabe por que o povo de Israel que saiu do Egito não herdou a palavra? Aliás, não herdou as promessas porque não guardaram a palavra. Foram incrédulos. Incredulidade não é dizer aquele que está lá que não é crente, que não é de igreja evangélica, que não crê em Jesus. Incredulidade é quem não guarda a palavra. Pode até dizer que crê em Jesus, pode até estar dentro de igreja, mas estão vivendo outros fundamentos de fé que não é o que diz a palavra, que não condiz com a palavra, que não é os conceitos da palavra. Estão praticando, estão vivendo tantas coisas em nome de fé, em nome de Deus, em nome de evangelho, que não é aquilo que está escrito na palavra, que a palavra nos orienta. Os homens estão criando os seus rituais de fé, seus movimentos de fé, seus caminhos para chegar a Deus, suas formas de servir a Deus, seus conceitos de ser cheio de Deus. Os homens estão criando a sua forma de adorar a Deus, a sua forma de esperar e ganhar bênção de Deus. Tudo isso é criação vã da mente do homem. Isso é preceito de homem e não de Deus. Você só vai viver uma fé verdadeira, viva, sendo herdeiro das promessas de Deus, quando você se basear, se alinhar, se conduzir pela palavra de Deus e nela não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas andar prudentemente, conforme tudo que está escrito na palavra, para que possa fazer prosperar os teus caminhos, aonde quer que andares. Pode andar pelo vale da sombra da morte,
Você pode andar pelo vale da sombra da morte. Você pode andar pelas maiores tormentas. Você pode estar andando pelas maiores tribulações da vida. Mas se você está guardando, está andando na direção da palavra, se tu estás com a tua vida, como condiz a palavra, tu vai prosperar na tormenta, tu vai prosperar na aflição, tu vai prosperar na escassez, tu vai prosperar na doença, tu vai prosperar em qualquer caminho que tu andares, porque é isso que Deus diz, para que possa te conduzir bem e prosperares por onde quer que andares. Guarda a minha palavra, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas anda prudentemente nela. Portanto, está aqui, meus amigos e irmãos do Face, amigos do Face, vizinhos aqui da minha comunidade, aqui do Bode, cidade de Recife, aqui no estado de Pernambuco. Eu estou falando daqui, estou fazendo hoje a live aqui da minha laje, 9 horas e 35 minutos. Eu já comecei o trabalho com essa instrução. Receba essa orientação, porque Deus está aqui orientando nesta noite através dessa instrução que foi levada para você. A prudência de guardar a palavra, amém? É isso que é proporcionado para você aqui. Instruções.